Doutora Rossana, que bom ter você aqui. Prazer lhe receber. Eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito interessante, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, você me mandou algumas coisas, e a sua carreira é uma carreira de sucesso, uma carreira que a gente pode se inspirar. Então tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite e vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho. Acho que a experiência que eu tenho em 30 anos de medicina vai ajudar um pouco aí, talvez o pessoal que está começando a entender um pouquinho melhor como se deve fazer uma medicina legal. Que bom, então vamos juntos. Vamos lá. 30 anos de carreira aí na medicina. Me conta, eu gosto sempre de saber como surgiu esse desejo, né, pela profissão, em que momento você se viu médica? Parece que foi ontem. Não queria nem dizer. O pessoal diz que não parece que eu tenho 30 anos de carreira, mas na verdade minha mãe é médica, ginecologista, e eu comecei a fazer, assim, a pensar em ser médica a partir de uns 10, 11, 12 anos por aí, e ver ela trabalhando com as pacientes, contando em casa que conseguia salvar vidas, que como ginecologista ela fazia preventivo e diagnosticava câncer precocemente. Então, isso foi me trazendo aquela vontade bem grande de cuidar também das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, né? A minha mãe sempre foi um exemplo, foi professora universitária também. Ela era uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, sempre foi muito responsável no cuidado com as pacientes dela. Então, a gente resolveu fazer medicina por conta disso. Que legal, então, desde os 10 anos você se via médica ginecologista, não era nem ainda uma outra, nem só médica, era médica ginecologista. Não, eu acho que não. Justamente por conta da sua mãe? Não, eu acho que não. Assim, eu queria ser médica, né? Não sabia Certo. exatamente quando eu entrei na faculdade. Eu não sabia exatamente aonde eu ia atuar, né? Eu só queria aprender um pouco e tentar conhecer várias outras áreas e ver se era realmente a ginecologia que eu ia ficar. Entendi. Né? Na verdade, eu comecei a estudar para medicina no primeiro ano do ensino médio, né? Sim. Quando eu estava no primeiro ano, eu comecei a estudar bastante, então eu estudava bem sério, eu passei 3 anos estudando para o vestibular, e graças a Deus eu entrei na faculdade, no meu primeiro vestibular, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Não, você terminou muito nova, 23 anos você já Foi. era formada. 23 anos eu já era formada. Quando eu completei 23 anos em outubro, em dezembro foi minha formatura. Caramba. E aí já iniciou direto a residência médica, já passei na minha primeira prova de residência. E aí fiz ginecologia, obstetrícia e maternidade Januário Ciclo, né? Me formei na UFRN, na minha época só tinha UFRN em Natal, né? Há 30 anos. Aí fui para a maternidade Januário Ciclo, fiz minha residência lá, terminando minha residência na maternidade, que minha mãe queria que eu fosse citologista, porque ela é citologista. Certo. Mas citologia é uma coisa que você fica muito tempo você e o microscópio, é uma coisa muito sozinha, e eu nunca gostei de ficar muito parada. Você Eu gosta sou das bem pessoas, agitada. né? Eu sou bem agitada. Por ela queria que eu fosse citopatologista também, porque ela era professora, inclusive, da especialização em citopatologia na maternidade, né? E eu disse, não, mãe, eu quero ficar correndo, eu quero correr, eu quero ficar andando. E aí resolvi fazer a parte de ginecologia e obstetrícia e a parte de cirurgia ginecológica. Certo. Trabalhar com câncer, porque eu fui estagiária, quando eu era acadêmica, eu fui estagiária na Liga Norte Rio Grandense contra um Câncer. Tá. Então, quando eu terminei a minha formação da residência, eu voltei para a Liga para atuar como ginecologista lá. E digo que foi outra residência médica, porque eu passei 10 anos na Liga e nesses 10 anos eu comecei a operar câncer e a trabalhar. Então, eu acho que foi uma experiência gigantesca na minha vida e o olhar oncológico chegou e ficou. E minhas colegas oncologistas dizem que eu sou a ginecologista mais oncologista que elas conhecem, porque, na verdade, eu ainda hoje opero, né, essa parte de câncer. Sim. E isso também foi o que me levou a fazer o acompanhamento da endometriose, né? Porque a cirurgia do câncer ginecológico é uma cirurgia muito parecida com a cirurgia da endometriose. E aí hoje eu opero endometriose, hoje não, há alguns anos já eu opero endometriose profunda, que são essas cirurgias gigantes de 3, 4, às vezes 5 horas de duração, Certo. que é uma cirurgia muito semelhante à cirurgia oncológica. E a gente foi só se especializando. Também, assim que eu terminei a residência, eu fui para Recife, fiz na UFPE uma especialização em vulva, em patologias vulvares. Sim.
e continuo também fazendo essa área hoje de PTGI, né, que é a prevenção do câncer, que é uma das áreas que eu tenho título de especialista, além do título de especialista de ginecologia e obstetrícia. Então, foi muito estudo durante esses 30 anos e continua sendo, né? Sim. Porque a gente estuda todo dia, vive em congresso, amanhã mesmo a gente vai ter o ELAS, o congresso. É aqui em Natal? A gente está organizando. Que Eu sou legal. vice-presidente da Associação Médica hoje. Sim. E me juntei com a Sociedade de Cardiologia e com a Sociedade de Mastologia. A gente está fazendo um congresso, um dos primeiros congressos no Brasil exclusivamente sobre saúde da mulher. Vão ser sexta e sábado para a gente estudar todas as áreas da saúde da mulher, desde a reumato, endócrino, a parte de ginecologia, de macho, de oncologia, todas as partes. Cardiologia vai ser um congresso onde a gente vai englobar toda a saúde da mulher para revisão, para que os especialistas de todas as áreas possam entender um pouquinho mais como cuidar bem das mulheres. A gente está gravando agora em março, então amanhã é esse congresso. E uma coisa que na sua fala me traz essa percepção é esse seu amor mesmo pelas mulheres e pelas pessoas no geral. Então, pelas mulheres de forma específica, no sentido do cuidado mesmo, assim, né? Quando você diz, olha, eu não queria ficar com o microscópio, eu queria estar ali na correria, é também porque você queria ter esse contato com as pessoas, e aí a sua carreira meio que foi seguindo por esse caminho mesmo de ajudar as pessoas, né? Forma mais ali presente no dia a dia delas. Isso, eu fui professora há muitos anos, né? Eu fui professora, assim que terminei minha residência, eu fui trabalhar no laboratório de anatomia da UNP. Sim. Aí lá, quando eu cheguei e fui contratada para dissecar cadáveres, porque eu sou cirurgiã, né? Preparar as peças para os alunos. Aí quando eu cheguei, o diretor lá do setor foi meu professor na UFRN, disse, Ave Maria, minha filha, você não vai ficar aqui dissecando cadáver, não. Deus me livre, eu preciso que você me ajude a dar aula. Aí eu comecei a ser auxiliar de professor, aí depois me tornei professora de anatomia. Tá. Depois eu migrei dentro da própria UNP para ser professora do curso de fisioterapia, Sim. ensinando fisiopatologia e ginecologia e obstetrícia para os fisioterapeutas. E aí, depois, quando o curso de medicina começou, eu migrei e montei o serviço de prevenção de câncer da Faculdade de Medicina da UNP, lá no Centro Clínico da Polícia Militar. Certo. Ainda dei aula um tempão para medicina. E aí deixei a faculdade porque eu fui mãe de gêmeos, aí o meu tempo realmente ficou bem complicado para operar, dar aula, fazer parto, consultório, tomar conta de clínica. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Aí eu tive que me desligar de algumas coisas que eu fazia na época para poder dar um pouquinho mais de atenção aos meninos. Como é essa relação, né, da mãe que é profissional, que tem que dar conta de todas as coisas, como é que fica assim a rotina para encaixar tudo? É uma loucura. É uma loucura. Na verdade, assim, eu me lembro de uma história de Letícia bem engraçada, que ela tinha uns 3, 4 anos e teve uma festinha na escola, e essa festa, eu corri da cirurgia para ir para a festa, e a cirurgia atrasou, e eu saí correndo, estacionei o carro longe. Fui correndo de salto alto no meio da rua para conseguir chegar na festa dela, porque eu tentava me fazer presente em tudo. Então, assim, eu sempre tentei ser muito presente e tive que realmente abrir mão de muita coisa de profissional nessa época, porque os meninos eram pequenos, para poder conseguir ser uma mãe presente. Sim. E aí, nesse dia, eu cheguei esbaforida, mas eu cheguei antes dela entrar, né? Aí a professora me chamou depois, no final, aí disse assim, Rossana, eu ri muito, porque ela chegou junto de mim quando foi começar e disse assim, minha mãe ainda não chegou. Eita. Mas a minha mãe sempre dá o jeito dela. Ela vai e faz o que ela pode e o que ela não pode para estar nas minhas festinhas e estar junto de mim. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente tem que se virar nos 30, né? E fazer o que a gente pode e o que a gente não pode para poder dar conta dos meninos. Mas é importante também as mulheres médicas pensarem que existem momentos, pelo menos no começo, né, quando a gente é mãe, assim, logo no começo, a gente precisa diminuir um pouco as nossas tarefas, né? Tirar um pouquinho do que a gente faz tanto, assim, reduzir um pouco o nosso trabalho, mesmo que isso signifique ganhar um pouco menos, mas que a gente possa dar atenção. E hoje eu realmente sou uma mãe super realizada, né? Porque meus meninos têm 23 anos, eu tenho gêmeos,
e eles vão se formar esse ano. Graças a Deus já trabalham, já têm sua independência. Então, Foram para a área médica ninguém também? quis ser médico. Ah. Na minha família, meus filhos não quiseram ser médicos. Meus filhos meu filho faz direito, mas trabalha com direito da saúde com meu irmão. Certo. Ele já trabalha com meu irmão desde que começou a faculdade. Então tá ali, um pouquinho Um pouquinho, perto. Mas vai fazer agora, eles vão fazer, estudar em direito também empresarial, para fazer empresarial da área médica. Certo. E minha filha foi fazer faculdade nos Estados Unidos para fazer ciência do esporte, que é um curso que mistura educação física e fisioterapia para cuidar de atletas. Ah, que legal. Aí está se formando agora também em maio. O coração ficou apertado nesse tempo dela lá. Vixe, Maria, foi deixar ela. Aí a gente vai com o coração apertado e a volta de ônibus da cidade dela, que é uma cidade do interior, ela mora no norte de Nova York, para Manhattan, para pegar o avião para voltar para casa. Eu acho que eu chorei 4 horas. Seguidas. Mas é isso, faz parte. E hoje eu entendo que foi super bom para ela super se desenvolveu, está se formando já, trabalhando, trabalha online, vai voltar a trabalhar presencial, vai ficar morando longe de mim, mas vai morar no Brasil. E aí a gente vai ter mais possibilidade de ficar vendo ela com mais facilidade. Né? Mas o celular e a internet e videoconferência ajuda muito, né? Tirar um pouco essa saudade. Que coisa boa. E doutora Rossana, você faz muita coisa. Eu ainda faço muita coisa. Faz muita coisa. Isso é muito legal porque mostra um pouco desse seu compromisso mesmo. Foi uma coisa que a gente conversou e eu achei interessante que você me disse, né? Olha, uma das coisas que eu não faço é mercantilizar a minha profissão, porque eu entendo que o meu juramento ele foi feito para salvar vidas. Isso é muito legal, principalmente na era que a gente vive, assim, onde as pessoas elas fazem de tudo mesmo para serem vistas e de alguma forma acaba corrompendo até a entrega, o lado profissional mesmo. Então, assim, o que é que ainda faz depois de 30 anos, né? Você ainda ter esse brilho nos olhos, essa paixão mesmo pelo que você faz, pelo seu serviço, pelas pessoas. Me fala aí o que não pode mudar. Então, assim, desde quando você se formou até hoje, não dá para mudar isso, assim, para continuar sendo uma profissional de excelência. Sempre pensar primeiro no paciente. O paciente é o centro de tudo. Se a gente não cuidar do paciente da melhor maneira, a gente vai se perder no meio do caminho. Sim. Então, assim, eu jamais vou indicar um tratamento para ganhar dinheiro se aquele tratamento não fosse o que eu indicaria para mim. Eu sempre penso isso. Eu vou fazer com o meu paciente o que eu queria que fizessem comigo. Perfeito. Vou cuidar do meu paciente como eu queria que cuidasse da minha mãe, como eu queria que cuidasse da minha filha. Então, eu acho que isso é um fundamento importantíssimo, né, para a profissão, que quem faz bem feito tem o seu espaço. Não precisa estar inventando moda na rede social, não precisa estar inventando mentira, vendendo tratamento que não é indicado. Sim. Toda a minha fundamentação de trabalho é em cima de bases científicas, porque eu acho que a ciência traz para a gente a segurança da gente fazer o melhor para o nosso paciente. Perfeito. E continuar se aprimorando, estudando, né? Agora a IA chegou, né? E a gente tem as IAs médicas, então acho que hoje mais do que nunca eu estudo, porque a medicina está evoluindo muito rápido, tem muita novidade. Quando eu me formei há 30 anos, eu costumo contar essa história, né? Só tem acho que 3 tipos de anticoncepcional diferentes, de formulações diferentes no mercado. Hoje tem mais 30, 40. Então hoje a gente prescreve um anticoncepcional sempre pensando no melhor para o paciente. Então tem que sentar com o paciente, ver o perfil daquele paciente, porque aquele hormônio vai ser melhor do que o outro para ele. Certo. Então eu acho que a gente tem que se manter sempre atualizado. Eu pretendo trabalhar muito tempo ainda, apesar de ter 30 anos de profissão, e acho que cada vez mais estudando. Esse ano eu já tenho 3 congressos em vistas agora para o 2º semestre, que é o congresso de menopausa e climatério, que é um congresso seríssimo feito pela Sociedade Brasileira de Menopausa e Climatério. Então, realmente lá é só evidência científica. Aí vou para o congresso de patologia cervical de PTGI, que é a minha outra área de especialização, que é para prevenção de lesão de câncer de colo de útero, HPV, né? Esse congresso também abrange
as novas tecnologias, né, que eu também faço, que é o laser e o frax vaginal para incontinência, para ressecamento vaginal, para sintomas geniturinários da mulher. Sim. E também vou para um congresso que vai falar um pouco mais de medicina integrativa. Então, assim, eu tenho vários congressos programados eu acho que são 4, eu acho que agora eu estou esquecendo outro. Mas são vários congressos que eu estou aí programado para o segundo semestre para estudar bastante. E uma coisa que a gente fala muito aqui é sobre essa construção de autoridade. E aí, fazendo, né, um contraponto, por exemplo, eu trabalho com o mercado digital há alguns anos e a gente vê um lado positivo desse mercado e um lado negativo. O positivo a gente consegue potencializar aquilo que a gente faz de uma forma que nós não conseguiríamos simplesmente localmente, mas a gente tem um lado negativo que são as pessoas que não têm tanta autoridade assim, mas que elas se fazem percebidas com autoridade. E aí, algo que eu percebo muito é que a autoridade ela não vem do dia para a noite, e um dos pontos principais para que a gente construa uma autoridade de relevância é esse que você trouxe, não parar de estudar. E as pessoas, elas não querem fazer isso, por quê? Porque estudar dá trabalho. Dá trabalho. Cansa. Né? Mas Leva tempo. estudar faz o cérebro funcionar e é muito bom. Pois é. Então, assim, como é que as pessoas ainda não se atentaram a isso, né? Ó, você só vai ser uma autoridade realmente relevante naquilo que você faz quando você tiver trabalho mesmo, assim. Tiver trabalho de estudar, tiver trabalho de se colocar em ação ali e não querer que as coisas aconteçam do dia para a noite mesmo, assim, né? É realmente um processo. Então, isso é muito relevante, assim. E uma das coisas que a gente também estava em pauta é sobre a sua construção dessa autoridade e uma das viradas de chave aí que você teve, que foi a sua saída dos convênios, né? Então, como isso aí foi um ponto, assim, vamos contar essa história, essa é uma história longa. Certo. Eu fiz um parto gemelar de uma paciente de alto risco que eu tinha operado, essa paciente tinha endometriose. E eu fiz o parto e fui conferir no meu pagamento do convênio se o honorário tinha sido entrado, né? Se tinha entrado. Sim. Isso é uma coisa que muito pouco médico faz e perde muito dinheiro com isso. Porque uma coisa que eu percebo, assim, a gente atende algumas pessoas da área da saúde e a gente percebe que as pessoas ainda nessa área têm medo de falar de dinheiro, de alguma forma, sabe? De pensar que, olha, é o seu paciente, mas é o seu cliente também, é o convênio, mas é o cliente. Como é que eu pago minha conta se eu não Pois receber dinheiro, não? Mas aí eu fui lá olhar se tinha sido pago. Quando eu fui olhar, não entrou o dinheiro do parto. Certo. Aí eu fui no convênio, falar lá no setor financeiro, dizer, eu não recebi esse dinheiro do parto. Aí a moça olhou para mim e disse, porque a gente se esqueceu de pagar. Foi assim um erro aqui, erramos. Eu disse, beleza. Né? E aí, quando eu disse, então eu vou receber quando? Não, mês que vem você vai receber. Aí, qual é o valor que eu vou receber? Isso faz exatos 10 anos, certo? Mas eu digo que nesses 10 anos, esse valor que eu vou falar mudou quase nada, certo? Para você ter uma noção. Tá bom. Aí, ela disse, não, olha, a senhora vai receber R$495 pela cesárea, porque era um plano de enfermaria. Tá. E a senhora vai receber 18 e pouco, ou R$19 pela retirada do segundo bebê. Meu Deus. Aí quando você tira a taxa administrativa, que é 3% do convênio, mais o imposto de renda, mais tudo isso, dá nada, né? Sobra nada para nada. Aí, e a responsabilidade de você trazer 2 vidas ao mundo, cuidar de 3 pessoas, né? Sim. Aí eu disse, tá, R$15,90 era o que eu ia receber líquido para tirar o segundo gemelar, o segundo bebê da barriga. Tá. Não, na época, não pagava meu pé e minha mão. Certo. Não é desmerecendo minha manicure de jeito nenhum. É porque assim, o máximo que a minha manicure pode causar é um bife na minha mão e eu tenho uma infecção. Sim. Né? Ali que pode ser tratada com uma pomadinha. Perfeito. Mas assim, eu cuidar da vida de 3 pessoas, da saúde de 3 pessoas, da viabilidade de 2 crianças. Isso vale só R$15. R$15.
entendeu? Então, Meu assim, Deus do quando eu céu. cheguei nesse dia, em casa, eu olhei para o meu marido e para os meus filhos e disse assim, nessa época meu consultório era 95% de plano de saúde. Certo. Eu olhei para o meu marido e para os meus filhos e disse assim, eu vou terminar de atender todas as minhas pacientes que eu comecei o pré-natal desse plano e ano que vem, depois de exatos 9 meses, eu me descredencio. Certo. A gente vai ter uma queda muito grande no faturamento, mas a gente vai economizar e vai Se se preparar preparar para esse esse momento. E assim fez, e com certeza eu tinha uma agenda lotada para 3 meses. Na semana seguinte que eu me descredenciei, chegou até tarde, eu atendi 2 pacientes numa tarde. Meu Deus. Então, assim, é difícil a gente, como médico, pensar que você vai ficar com tempo livre, né? Aí vamos aproveitar esse tempo livre para estudar, né? Mas, Sim, sim. e aí, nessa época, eu cheguei em casa um dia reclamando que o consultório estava muito fraco e que eu estava muito preocupada. Aí minha filha, na época, ela fazia mídia social, ela fazia Instagram, social media, né? Para algumas empresas, né? Que não tinha nada a ver com a área médica. Ela já fez com umas boleiras, tinha feito algumas coisas. E o próprio Instagram dela, que ela também fazia, porque ela era atleta, faixa preta de judô, competia. Então, ela disse, mãe, vamos abrir um Instagram profissional para você? Eu lhe ajudo. Você não tinha nenhum Instagram, era só um que não, tinha eu tinha o meu Instagram pessoal, fechado, que não tinha... Sim, que eu não postava nada de medicina. Sim. Era só besteira, assim, quase praticamente não mexia nele. Meus amigos, né, só tinha assim. Sim. Aí ela disse, mas vamos fazer, eu tomo conta pra você. E assim ela foi, começou a tomar conta, eu comecei a gravar vídeo horrível, eu falava mal. Era terrível, mas... A gente, outro dia, quando eu fiz 5 anos de Instagram, lá que cuida do meu Instagram, ela disse, Rossana, eu vou pegar os vídeos antigos e vou fazer um compilado para mostrar às pessoas como você evoluiu e como é diferente a Rossana de hoje da rede social, da Rossana que começou lá 5 anos atrás. Sim. Então a gente começou a gravar vídeo, e aí ela dizia assim, mãe, quando você vai para um podcast, mãe, quando você vai para a TV falar sobre o assunto, quando você é entrevistada ao vivo, você fala super bem, e aqui na frente do celular você fica se travando, mãe, isso não existe. Faz de conta que você está olhando o microfone do repórter e a câmera lá da TV na sua frente. Porque eu sempre gostei muito de falar, né? Sim. Dá para notar, né? Aí pronto, a gente vai destravando. Não era criança tímida da turma. Não, com certeza, nunca fui. Então, assim, a gente começou... Eu sempre fui líder de classe, eu sempre fui muita coisa assim no colégio que puxava à frente as coisas. Eu sempre tive muita maturidade, muito cedo, né? Perfeito. Sempre fui muito madura. Perfeito. E aí a gente começou no Instagram profissional e a gente tem agora 7 anos de Instagram. Certo. Hoje eu tô com 18 mil seguidores, mas, assim, a moça que cuida do Instagram comigo diz muito assim, Rossana, seus seguidores, eles são seguidores reais e seguidores que estão sempre presentes, quer dizer, eles estão sempre me vendo. Porque uma coisa também que as pessoas acham, assim, em relação a isso, é que a gente precisa ter muitos seguidores, tem um número muito alto, assim, e na verdade... É mais importante a gente ter uma comunidade engajada, né? Ou seja, pessoas que realmente confiam no nosso trabalho, pessoas que acompanham a gente e que um dia podem se tornar os nossos clientes ali. É melhor do que a gente ter 100 mil, 1 milhão de seguidores e essas pessoas não comprarem a nossa ideia nem o nosso serviço em algum momento, né? Tem 2 coisas aí que eu quero falar, né? A primeira é que, assim, eu vejo que tem muitas pacientes minhas que me seguem no Instagram. E chegam no consultório e dizem assim, doutora, eu vejo a senhora todo dia. Porque cada dia que a senhora posta um vídeo, eu aprendo uma coisa mais importante para cuidar de mim. E não é por nada que eu estou lá toda noite praticamente postando na academia, mas não é para dizer, eu estou me mostrando na academia. Sim. Não, é porque eu cobro muito das minhas pacientes que elas estejam fazendo exercício, que é muito importante para a saúde. Certo. Então eu tenho que dar o exemplo. Sim. E eu provo o meu exemplo. Eu não digo assim, faça o que eu digo, mas faça o que eu faço, né? Aí, essa é uma das coisas. E a outra coisa que eu vejo em relação à questão de número de seguidores é assim, muita gente tem muitos seguidores, mas a qual custo, né? Tem muitos médicos que têm muito mais seguidores do que eu, mas
fazendo medicina sem evidência. Falando coisas que são proibidas pelo Conselho Federal de Medicina. Sim. Inclusive, na verdade, a gente tem normas para seguir, para fazer o Instagram de medicina, médico, eles têm umas normas. E essas pessoas, elas estão burlando essas normas, né? Sim. Hoje, como vice-presidente da Associação Médica, e a gente tem muita ligação com o Conselho Federal de Medicina, a gente vê que é muita gente fazendo errado. Sim. E aí é muito fácil ganhar muitos seguidores prometendo o impossível. Sim. Fornecendo coisas que não são reais. E muito pior ainda, indicando tratamentos que são contraindicados, entendeu? Inclusive, o chip da beleza, por exemplo, que a gente pode falar, ele é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, várias entidades se juntaram e fizeram uma norma proibindo, e tem gente divulgando na rede social que faz chip da beleza. É um medicamento chamado gestrinona, que tem inúmeros efeitos colaterais e indicações pouquíssimas. Eu digo muito que pessoas menos qualificadas, elas tendem a crescer mais na internet exatamente por isso. Por alguns motivos. Primeiro, elas não têm vergonha, então elas acham que tudo que elas estão falando é como se fosse assim a grande coisa. Então, como se tivesse a evidência do mundo inteiro. É como se ela tivesse a evidência do mundo, exatamente. E aí elas entram com essa segurança, assim, que muitas vezes a pessoa que estudou muito ainda vai se sentir insegura de alguma forma de falar. E aí a outra questão ela não tem essa base, então assim, ela vai pegar um assunto mínimo, vai colocar ali, às vezes até na IA mesmo, para fazer um roteiro que vai ser impactante, mas que o resultado daquilo, que de fato o que ela está trazendo de conhecimento é pouquíssimo, assim. Só que isso, de certa forma, vende para as pessoas que igualmente estão na rede social e que muitas vezes não estão preocupadas com essa evidência, não estão preocupadas em buscar bons profissionais, assim. E isso realmente é muito complicado, né? Mas, do outro lado, é uma realidade também. Quando a gente se compromete em fazer um trabalho certo, em fazer algo que é relevante para as pessoas, a gente tem a nossa própria consciência limpa, que eu acho que é uma coisa importante. Isso. E a gente realmente constrói uma credibilidade muito mais forte, assim, ao longo do tempo, né? Eu digo muito às minhas pacientes e às pessoas, às vezes eu recebo muito direct, dizendo assim, doutora, a senhora viu essa matéria? A senhora viu isso? Isso é verdade? Às vezes nem paciente minha, meus seguidores me mandam. O que é que a senhora acha sobre isso? Porque já sabe que eu sou uma pessoa super, assim, honesta. Eu digo o que eu acho e pronto, entendeu? Aí elas mandam no direct. Aí eu sempre digo assim, se você quer saber se um profissional está falando o que é certo, primeiro, procure, se for médico, primeiro procure se ele é médico, porque tem muita gente que não é médico falando. Pra saber mesmo. Segundo, você veja se essa pessoa é especialista, porque é obrigatório pelo Conselho Federal de Medicina que a gente poste o nosso CRM e o nosso RQE, que é o registro de especialista. Perfeito. Então, procure lá quando você for ver alguma coisa, se essa pessoa realmente é especialista, se o que ela está falando, bote na IA o que ela falou e veja o que a IA lhe diz. Bote no chat GPT e veja o que a IA lhe diz, se aquele tratamento é o tratamento correto, entendeu? Não vá pela beleza do Instagram, não vá pela quantidade de seguidores, né? Vá porque isso pelo é muito fácil de burlar, né? Isso, vá pelo que é importante para a sua saúde, né? Perfeito. Outra coisa que é interessante, né? Você falou aí das pessoas que muitas vezes elas não se apegam a essa informação de que existem regras para a publicidade médica. Então, assim, existe um formato certo de você comunicar ali e fazer as postagens. Nós, por muito tempo, fomos os responsáveis pela comunicação do advogado do Conselho Regional de Medicina. E a gente falava muito isso com ele, assim, né? Sobre a publicidade médica, sobre como é importante que os profissionais da área da saúde, eles tenham essa atenção, realmente, para que não vire contra eles, né? Não venha algo contra eles, assim, mas que seja realmente algo que potencialize o que eles já fazem e que vá a favor. Mas é realmente mais trabalhoso,
um trabalho maior, é assim, leva mais tempo e nem todo mundo está disposto a pagar, né? É verdade. É muito importante ter o cuidado do que você vai fazer com a sua saúde, né? Eu digo isso demais. A saúde da gente é um bem tão precioso e a gente não pode entregar a nossa saúde nas mãos de pessoas, às vezes, que não têm o estudo e o preparo. Uma coisa que assim, eu fiquei chocada, inclusive eu denunciei ao Instagram, foi uma nutricionista, que não é de Natal, eu não me lembro nem o nome dela, porque eu fiz questão de não me lembrar. Sim. Ela estava dizendo no Instagram que você não precisa usar nenhum hormônio para tratar a endometriose. Apenas alimentação e exercício físico vão ser suficientes para o tratamento. Isso é um absurdo. Eu denunciei por conteúdo inadequado. Porque ali, aquela mulher que tem endometriose, que acha que o hormônio vai fazer mal, ela se pega naquela fala daquela moça e vai dizer, eu não vou usar o medicamento que o médico passou, eu vou fazer só dieta e exercício. E aí a endometriose vai crescendo, aí atinge o intestino, atinge o ureter, dá problema de insuficiência renal, de infecção urinária, pode dar obstrução intestinal. A gente, quando opera, nesses casos de endometriose, a gente tem que fazer cirurgias gigantes, tirando pedaços do intestino, liberando os ureteres. Às vezes, a gente tem que passar um canalzinho chamado duplo J pelo ureter, o urologista passa para a gente poder operar. Porque essas pacientes agravam o seu quadro se não estiverem bem tratadas. Sim. Não estou dizendo que não é para fazer exercício e alimentação, não. Tem que fazer exercício todo dia para desinflamar, uma alimentação anti-inflamatória para desinflamar, mas não é só a medicação isso. É importante, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. Tem muito disso, assim, depois que você começou, né, a aparecer mais, a trazer o Instagram profissional, por exemplo, né, que foi um ponto que você trouxe aqui. Quais são os principais, vamos dizer assim, absurdos que as pessoas chegam para você e que talvez elas venham com essas verdades que elas ouviram de um profissional desqualificado, e aí chega no consultório, ou chega até no direct mesmo, e elas vão ali e você fica, gente, como é que essa pessoa ouviu isso de uma pessoa que se diz profissional? Eu até respirei fundo agora para responder. Jesus, é assim, uma amiga minha que é endócrina, que também trabalha super certo, que é Larissa, ela diz, Rossana, a gente hoje passa mais tempo no consultório, a gente gasta mais tempo desconstruindo o erro dos outros do que fazendo o que é certo para o nosso paciente. Entendi. Porque os outros fazem as condutas inadequadas, o pessoal vai para a internet e vê as coisas que o pessoal fala para fazer de qualquer jeito, por exemplo, agora as canetinhas, né? Que a pessoa vai lá, compra a canetinha em dose fracionada, que é proibido fazer dose fracionada em consultório. Né? O CRM pune, porque isso não pode, né? A pessoa só pode usar a medicação comprando a sua própria caneta, né? Prescrita pelo médico. Então ela diz muito isso, ela diz que a gente gasta muito mais tempo no consultório tentando dizer que o que a gente estuda, o que a gente faz é certo e explicando ao paciente o certo, do que apenas atendendo o paciente e explicando o certo, porque a gente tem que desconstruir o errado. Perfeito. Então isso dá muito trabalho, é desgastante de um jeito que você não tem noção, desconstruir o errado no consultório. E o pior que é assim, chega o paciente achando que o outro médico que não está trabalhando da forma adequada, segundo a evidência científica, e que postou na rede social com uma autoridade enorme, se achando a maior autoridade no assunto, sem ter nem o RQE, nem o título de especialista, aí você vai ter que convencer o paciente que o que ele disse não está certo e o que você está falando é o que é o melhor para ela. Sim. É muito trabalhoso. Eu imagino. E esse é um dos malefícios, assim, né, das pessoas que acham que a informação ela é muito fácil, mas que elas não vão atrás realmente da evidência mesmo, assim, né? Que é algo que você está batendo bastante, assim, a evidência é importante. E é engraçado, porque quando você falou assim, né? As pessoas chegam e trazem ali os seus conhecimentos, as suas verdades que elas viram em algum lugar. Eu já lembrei, assim, de várias pessoas do meu convívio que às vezes vão pro médico, o médico diz tal coisa, e aí ela chega em casa e diz assim, não, mas é para fazer de outra forma, porque eu vim em outro lugar que é de outra forma. Aquele médico não sabe de nada. Ou seja, as pessoas estão colocando em dúvida quem estuda, quem se prepara, porque elas estão vendo outras coisas na internet, assim.
acha que você, assim, a pessoa acha que você está desatualizado. Aham. Assim, é impressionante. Isso assim, é uma coisa que me revolta, porque eu vivo estudando, vivo em congresso, vivo me atualizando. Dizendo, amanhã mesmo fechei meu consultório que eu vou passar o dia todinho entendendo sobre saúde da mulher de todas as áreas. Eu vou dar, que é o congresso. Eu vou dar aula na sexta e no sábado. Sim. Mas eu vou estar lá vendo todos os meus outros colegas especialistas falando das outras áreas todinhas, porque a ginecologista é a clínica da mulher. Muitas mulheres não procuram nenhum outro médico, eles procuram um ginecologista para poder se consultar para tudo. Então a gente pede exame de sangue, a gente vê taxa, e aí a gente é que vai encaminhar ele para os outros especialistas. Então eu amanhã e sábado vou tirar meus 2 dias para estudar. Sim. Né? Então assim, eu vivo estudando, vivo me atualizando, então é muito complicado você ter que convencer os outros que você é atualizado e que aquele médico que está lhe vendendo coisas por valores absurdos às vezes. Por exemplo, uma paciente chegou essa semana, disse que foi para outra colega, a colega cobrou R$10.000 para fazer o acompanhamento dela durante 2 meses, que ia responder ela no WhatsApp, que eu faço isso todo dia com minhas pacientes, né? Mas tudo bem, que ia responder. Não é o mínimo, não, né? Não. Que ia responder, que ia cobrar esse valor para poder acompanhar ela no WhatsApp, que ia fazer soroterapia, que é contraindicado pelo Conselho Federal de Medicina, porque ia fazer ferro, vitamina C e vitamina D na veia, e porque ela tinha uma equipe enorme que ia orientar a alimentação e tudo isso. Aí a paciente chegou no consultório, essa paciente, ela foi minha paciente há muitos anos, depois eu parei de atender o convênio dela, ela não voltou mais. Certo. E aí ela voltou essa semana, porque é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. E aí ela disse assim, doutora Rosana, eu me senti roubada depois. Quando eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, que era só marketing e que na verdade não tinha ciência. O resultado ali. Mas eu ela me fez, senti então. roubada. Ela mas ela fez fez. E depois que foi lá me procurar para entendi. desconstruir o que tinha O que sido tinha feito. construído. Exatamente, entendeu? Pagando a consulta médica normal, sem esses pacotes mirabolantes. Sem precisar, quase que uma mentoria da... Isso, exatamente. Com toda a orientação necessária. Perfeito. E isso é tão importante, eu tô gostando, porque você tá trazendo muita informação que tá realmente quebrando, acredito que padrões que as pessoas tenham hoje, assim, de pensamento, né? E é muito importante a gente ter esse nível de informação, assim, e é uma coisa legal, porque você não faz isso só aqui, por exemplo, gravando um conteúdo maior, mas todos os dias você tem esse compromisso de ir lá no seu perfil e trazer essa informação. Foi engraçado que até uma pessoa da minha equipe disse, pode mandar pergunta, porque sabia que eu ia gravar com você e ele acompanha na rede social e, nossa, eu vou mandar pergunta para ela. Eu disse, calma, manda no Instagram dela. Na verdade, é assim, eu tento todos os dias falar isso. E eu falo muito, se vocês forem lá na minha rede social, né? É doutora Rosana Rebelo Gineco, e olhar lá direitinho meus vídeos no feed, vocês vão ver que tem muito vídeo falando sobre isso. Sim. Que esse tratamento não é indicado por conta disso, que o mais indicado é isso, que o hormônio que é para ser prescrito é só o estradiol. Essa semana mesmo eu fui dar uma entrevista na 94 FM, e a 94 postou eu falando do uso contínuo da testosterona na reposição hormonal. É indicado a reposição hormonal com testosterona? Não é indicado. Não tem evidência científica que vai trazer mal, nem que vai trazer benefício. Então, sempre no meu Instagram vai estar lá falando a evidência, o que a gente tem segurança de prescrever, o que a gente tem a certeza que vai fazer bem ao paciente. Vocês sempre vão ver isso. Não, ninguém pense que vai lá, se quiser ir lá olhar o que está errado, o que você tem vontade de fazer, porque é modinha, não vai estar lá. Porque eu só vou falar que realmente tiver consciência de que está certo e que vou cuidar do meu paciente, que vou melhorar a vida dele, a qualidade de vida dele, orientações de vida saudável, de alimentação, de exercício. Isso aí sempre vai estar lá. Porque eu quero melhorar a vida das mulheres. E elas dizem muito isso, né? As pacientes e as que não são pacientes. Ai, doutora, minha vida mudou depois que eu sigo a senhora. Isso é tão bom, né? Dá assim, a gente um confortozinho de saber que não está remando só contra a maré, que está fazendo e trazendo bem para outras pessoas. Né? Eu acho que as pessoas também percebem isso, assim. Eu lembro que a gente se encontrou em dezembro na confraternização
do Centro Vita. E você tinha dito assim, olha, a gente vai bater agora 15 mil seguidores. Pô, E já está em 18. Então, assim, a gente vê que realmente você está construindo algo relevante para as pessoas e não só você tem percebido isso, mas as pessoas têm percebido isso e realmente trazendo cada vez mais essa autoridade mesmo, assim, para você, que é muito legal. A gente acabou de passar ali pela Associação Médica, né? E foi. aí, como foi essa história, assim? Como você chegou à vice-presidência? Porque é uma coisa que eu acredito ser interessante. E quando a gente fala assim de construção de autoridade, a gente percebe que alguns pontos eles independem da área que a pessoa esteja, seja na medicina, seja no marketing, como eu, seja em qualquer área, para a gente atingir certos lugares nós temos essa construção de autoridade, temos que fazer essa construção de autoridade e tem alguns pontos que são importantes. Um você já citou, que é a qualificação, o estudo, que sempre tem que acontecer. É, Mas como foi, assim, a chegada nesse lugar e o que é que você dá crédito mesmo a essa construção da sua história até ocupar essa cadeira? Foi bem engraçado, né? Como eu cheguei na associação. É assim, eu nunca pensei em estar em associação, em CRM, nessas coisas, nunca Uhum, foi a minha meta. Mas aí, Carla Carine, que hoje é vice-presidente da associação, ou da Unimed, né? certo. Carlinha era da Associação Médica na época, e doutor Marcelo Cascudo, cirurgião cardíaco, era o presidente, e estava montando a chapa, né? Uhum, Na verdade, ele ia se candidatar à presidência, estava montando a chapa. E precisavam de uma pessoa para fazer parte da diretoria de esportes da Associação Médica. certo. E como eu sempre fui atleta, né, entre aspas, eu Aham. corri corrida de aventura, eu Eita. fui nadadora na infância, depois eu corri corrida de aventura, depois eu corri maratona, fui maratonista e faço atividade física. Aí o primeiro nome que todo mundo se lembrou foi meu, né? Rosana, ó, Rosana vai vir para cá. E aí eu entrei na associação médica junto com doutor Marcelo Cascudo, Certo. Itamar na época era o vice-presidente, Valéria, cirurgiã plástica, era a primeira secretária, que são os 3 primeiros pessoas da associação médica, Certo. e eu entrei como nessa diretoria. Mas aí, como eu não consigo fazer nada pela metade, né? Como eu sou muito inteira, Realizadora, assim, é, né? eu comecei a participar muito das reuniões, a dar opinião. Aí voltei a fazer a corrida do médico, que tinha há muitos anos tinha parado de ser feita. Eu já tinha corrido a corrida do Certo, médico certo. anteriormente. Vamos fazer a corrida do médico. Aí eu organizei a primeira corrida do médico, fazem 7 anos que a gente voltou a ter corrida do médico todo ano. Legal. Só não teve na pandemia em 20, né? Sim. Mas em 21 a gente já voltou. E aí eu comecei a organizar a corrida do médico e o doutor Marcelo disse assim, ai minha filha, você é tão participativa, suas ideias são tão boas. Sempre que ele fazia qualquer coisa, ele me ligava e perguntava o que é que eu achava, o que é que eu pensava naquilo, e a gente ficou bem amigo. A Maria gosta demais dele. O Marcelo um fofo, como diz. Aí Valéria teve um problema na saúde, Certo. né? Ela ficou em casa, de cama, ela realmente não estava podendo trabalhar, e ele me ligou imediatamente, disse, minha filha, eu estou lhe ligando para você assumir o lugar de Valéria, que seria ser a Entendi. primeira secretária lá na associação. Aí um pouco depois, assim, um ano e pouco depois, o doutor Marcelo pediu para sair por causa de problemas pessoais, também da idade, ele estava querendo se dedicar a cuidar de ensinar outros médicos a cirurgia cardíaca, porque ele sabia Ah, que ele não teria ainda muito tempo, né, operando. E aí ele pediu para sair, aí Itamar, como era o vice-presidente, assumiu e ele falou comigo e, consequentemente, eu fiquei como vice-presidente. Aí teve a nova eleição, a gente se reelegeu, a mesma chapa, né? Itamar, eu e Almerinda, que a Almerinda é a secretária. E uhum. aí a gente ficou, aí eu fiquei lá. Agora vai ter eleição de novo em agosto, então até agosto eu estou por lá. Que bom, que coisa boa. Eu gostei muito, assim, de entender tudo. Você realmente trouxe muitas informações que eu acho que são relevantes, tanto para quem é médico, quem atua na área de medicina, mas quem também é leigo, né? As mulheres que estão aí ouvindo. E para a gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento, eu gosto sempre de perguntar duas coisas. Primeira coisa é, olhando aí para esses 30 anos
de carreira, o que você faria novamente? Ou seja, não abriria mão disso. E o que você não faria? Tem algum arrependimento durante esse tempo? Me fale aí. E até um conselho mesmo, assim, para as pessoas que estão construindo essa carreira, né? Estão aí nesse caminho que você, de certa forma, já trilhou, fazendo essa reflexão, assim, olhando para trás. O que é que você traria pra gente? Eu acho que não tem nada que eu não faria, porque eu acho que tudo é aprendizado, né? Certo? Os nossos erros e nossos acertos sempre farão a gente aprender, né? E a Perfeito. gente tem, e o sábio é aquele que aprende com os erros, É não é isso? verdade, é Como verdade. dizia o sensei de Letícia, quando você cai, é porque você precisa levantar depois que você foi derrubado no judô. Então, Uhum. se você faz uma coisa errada, você pede desculpa, se levanta e vai-se embora tentar melhorar e crescer e ser melhor. É isso aí. Perfeito. Eu acho que eu não me arrependo de nada do que eu faria. Talvez se eu fosse recomeçar, eu não tivesse feito ginecologia, mas não é que eu não goste, não. Eu amo minha profissão, mas principalmente a parte da obstetrícia foram 30 anos de muita dedicação, muita urgência, muita, assim, muito sobreaviso, 365 dias por ano. Entendi. E talvez hoje, com um pouco mais de maturidade, eu tivesse escolhido outra área. Não é que eu não gosto de cuidar das minhas mulheres, não é que eu não amo fazer meus partos, eu me emociono até hoje com cada bebê que eu boto no mundo, mas com as histórias, com tantas pacientes que eu sei que não conseguiam engravidar, chegaram, a gente fez tratamento, conseguiu engravidar, quantos pacientes que já perderam não sei quantos bebês, e a gente conseguiu que ela tivesse o filho dela e que conseguisse ter o seu sonho de ser mãe. Então eu acho assim, eu acho que eu estou deixando o meu legado, né, nessa parte, mas hoje talvez pensando lucidamente em ter uma qualidade de vida melhor, apesar de que eu sempre tentei ao máximo ter a melhor qualidade de vida dentro do possível da minha especialidade, Sim, eu talvez fizesse outra. Não sim. sei, acho que sim, mas não sei. Mas é isso, acho que é isso. Mas o recado que eu deixo é que, assim, uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é sempre pensar no meu paciente como o central de tudo. Que para que eu sempre faço o melhor para o meu paciente, eu vou ter que sempre estar estudando, eu vou sempre ter que estar me atualizando. E que eu sempre digo isso às pacientes, assim, eu sei que eu não vou ficar nunca rica com medicina, Sim. tá? Porque eu não vou fazer o errado. Mas enquanto a medicina estiver pagando o meu sustento digno, Sim. né, eu vou estar feliz em receber o meu trabalho, porque a gente precisa ganhar pelo que a gente faz, Sim. né? Porque afinal de contas o custo para ser médico é muito alto, né? A gente aluguel de sala, condomínio, consultório, clínica, material médico é um absurdo e está subindo cada vez mais, né? Da pandemia para cá foi assim um boom, né? No preço das coisas. Então, assim, eu não vou ficar rica com a medicina, mas eu sou consciente de que eu tenho uma vida muito confortável. Sim. Não vivo de luxo, mas tenho uma vida muito confortável com o meu trabalho honesto. Perfeito. É isso o que me deixa feliz e realizada. Eu amo minha profissão, amo o que faço. Faço com o maior carinho, o maior cuidado e maior atenção por cada paciente que entra no meu consultório. Então, acho que isso aí é o que me move. Cada dia a continuar trabalhando, a continuar cuidando das mulheres, né? Que assim, eu acho que o cuidar, né? Eu tenho um slogan que eu criei, que eu acho que ele é super importante para as pessoas entenderem. Não é por isso, não é só por ser um slogan que quase todas as minhas postagens ele está lá no fim delas. Sim. Cuide da sua saúde, se ame, cuide de você, porque muitas mulheres delegam o cuidado dela para cuidar dos outros, né? Assim, elas deixam o cuidado dela para lado para cuidar do marido, do filho, de casa, da mãe, do pai. E acabam muitas vezes não cuidando delas, e aí assim, muitas vezes isso dá errado, porque ela adoece psicologicamente, ou adoece fisicamente, ou tem um câncer, ou tem uma coisa assim, e acaba que ela para de cuidar de quem ela queria mais cuidar, porque ela não cuidou dela, que poderia fazer um check-up e ter evitado um afastamento tão grande, vamos dizer assim, É do aquela cuidado. coisa, né?
quando a gente tá no avião, a primeira coisa que as pessoas falam é que se a emergência acontecer, você primeiro precisa colocar a máscara em si Em para si. depois colocar nos outros. Isso. Então, assim, realmente precisa cuidar de si primeiro, não tem pra onde fugir, assim. Até tem, mas se fugir, vai dar errado Pode em dar algum errado, né? momento, Pode né? dar errado. Pode dar errado. É. E algo que me marca muito é isso, assim, o cuidado com as pessoas. A gente conversou aqui por quase 1 hora e a finalização é isso, né? Olha, a minha paciente é a minha prioridade e nada paga isso, assim, né? Esse prazer de fazer o certo pelas pessoas. E eu penso muito que quando a gente pensa nesse lado profissional, nesse lado realmente, enfim, de entrega de serviço, a gente precisa pensar nas pessoas, né? Porque afinal são elas que movem aquilo que a gente faz, né? Então, na saúde, em todos os lugares no marketing, como eu faço, a gente precisa pensar no que tá ali para as pessoas. Então, eu queria agradecer por esse papo. Acho que realmente, assim, eu particularmente fui acrescentado de informações muito relevantes que eu tenho certeza que vão ficar aqui ecoando na minha mente. Remoendo no seu cérebro. Vai mesmo, viu? E fiquei feliz de conhecer um pouco mais da sua história. A gente já tem se encontrado em alguns outros momentos, mas conhecer um pouco mais agora de perto, né? E saber realmente os detalhes dessa construção aí da sua carreira, da sua autoridade. Para mim foi muito legal. Agradeço novamente ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo conversar. Que coisa boa. Muito obrigado, viu? Obrigada.